As paredes brancas estéreis do laboratório pareciam se fechar sobre o Dr. Thomas Ashton, as luzes fluorescentes zumbindo como um enxame de abelhas furiosas. Ele olhou para o tubo de ensaio em sua mão, o líquido claro brilhando com a promessa de um milagre. Anos de pesquisa incansável, inúmeras noites sem dormir e um desejo ardente de aliviar o sofrimento humano finalmente culminaram neste momento. Ele havia encontrado uma cura natural para uma doença que atormentava a humanidade por gerações. A doença, conhecida como ateria, era um flagelo cruel e implacável, roubando lentamente as vidas de suas vítimas. Era uma anomalia genética, um predador silencioso que atacava o corpo por dentro, deixando suas vítimas fracas, frágeis e, finalmente, mortas. Por décadas, as empresas farmacêuticas tentaram encontrar uma cura, mas cada tentativa foi recebida com becos sem saída, cada fracasso alimentando a máquina de lucro da indústria. Uma onda de exaustão tomou conta dele, mas foi rapidamente substituída por uma onda revigorante de esperança. Essa descoberta tinha o potencial de revolucionar a medicina, de salvar inúmeras vidas. Mas enquanto ele olhava para o frasco, uma percepção arrepiante surgiu em sua mente. O mundo que ele conhecia, o mundo dos produtos farmacêuticos e da assistência médica voltada para o lucro, não estava pronto para isso. Essa cura, esse presente da vida, era uma ameaça para uma indústria inteira. O telefone tocou, trazendo de volta ao presente. Era sua esposa, Sarah, sua voz cheia de um calor familiar que sempre o acalmava. Ei, querido, ela disse, como vai o laboratório? Estou fazendo sua lasanha favorita para o jantar. Mal posso esperar para ver você. Mas Thomas não conseguia se concentrar em nada além do peso de sua descoberta. Estou bem, Sarah, ele respondeu, sua voz tensa. Só ocupado, como sempre. Ele sabia que tinha que compartilhar isso com alguém. Mas quem? Ele poderia confiar em seus colegas, as mesmas pessoas cujas carreiras estavam interligadas ao regime farmacêutico existente. Sua mente correu, montando um cenário onde sua descoberta poderia ser roubada, onde seu trabalho poderia ser suprimido e onde ele, o próprio criador desse milagre, poderia ser silenciado. Ele se imaginou preso em uma teia de conspirações, um peão em um jogo jogado por forças poderosas. Ele se viu diante de figuras sombrias, homens em ternos caros sussurrando ameaças e fazendo promessas que não poderiam cumprir. Ele imaginou o medo nos olhos de sua esposa, a dor da traição de seus filhos enquanto o observavam desaparecer, consumido por um sistema em que ele confiava. O telefone tocou novamente, trazendo de volta à realidade. Era o Dr. James Walker, seu colega e amigo mais próximo. Thomas. A voz de James era uma mistura de excitação e urgência. Ouvi falar da descoberta. Precisamos conversar. Venha ao meu laboratório. Agora. O telefone clicou, deixando Thomas olhando para a tela morta do telefone. Ele sabia que deveria ir, mas sentiu um profundo mal-estar, uma sensação de mau presságio. James era conhecido por sua ambição, seu desejo implacável de subir a escada do sucesso. Seria essa uma chance para James reivindicar a descoberta para si mesmo? Ou pior, seria uma armadilha preparada por aqueles que queriam silenciá-lo? Ao desligar o telefone, um suor frio brotou em sua testa. Não se tratava mais apenas de ciência. Tratava-se de sobrevivência, de proteger sua família, de fazer uma escolha que poderia alterar o curso de sua vida para sempre. Ele sabia, com uma certeza assustadora, que o mundo não estava pronto para a verdade. Os gigantes farmacêuticos, como leviatãs gigantes, passaram décadas construindo impérios nas costas do sofrimento, seus cofres transbordando com lucros obtidos ao prolongar a agonia dos doentes. Eles não hesitariam em usar todos os meios necessários para proteger sua galinha dos ovos de ouro, para suprimir qualquer ameaça ao seu domínio. Mas ele poderia permanecer em silêncio, assistir inúmeras pessoas sofrerem.
enquanto a cura que ele havia encontrado definhava em um laboratório trancado. Os rostos daqueles que ele tinha visto no hospital, seus olhos refletindo uma mistura de dor e desespero, assombravam seus pensamentos. Ele se lembrava de crianças pequenas, seus pequenos corpos devastados pela doença, os rostos de seus pais marcados pela preocupação. Ele se lembrava dos idosos, suas peles finas como pergaminho, seus corpos frágeis e quebradiços, agarrados aos últimos vestígios de vida. Ele poderia ignorar seus apelos, seus gritos silenciosos por ajuda. O peso de sua decisão o pressionava, esmagando com a percepção de que ele não era mais apenas um cientista, ele era um revolucionário. Sua cura era uma espada de 2 gumes, e ele era quem tinha que decidir qual lado empunhar. Ele olhou para seu reflexo na janela, seu rosto pálido, seus olhos refletindo o fardo de sua nova responsabilidade. O cientista, o marido, o pai, todos enredados em uma teia de dilemas éticos, sua vida pendendo precariamente na balança. Ele sabia que ao escolher compartilhar sua descoberta, ele estava desencadeando uma tempestade de controvérsia que poderia engoli-lo, consumi-lo e deixá-lo nada além de cinzas. Sarah, ele sussurrou, sua voz rouca de exaustão e a compreensão crescente do caminho que ele estava prestes a embarcar. Eu tenho algo para lhe dizer. O peso da descoberta de Thomas o pressionava como um manto de chumbo, sufocando com suas implicações. O telefonema de James Walker, seu amigo e colega, só havia amplificado a urgência, o medo e o senso avassalador de responsabilidade que ele sentia. Sua mente era uma tempestade de emoções conflitantes. Por um lado, ele ansiava pela validação, a aclamação, o reconhecimento que viria com o compartilhamento de sua descoberta. Ele dedicou sua vida à ciência, a encontrar curas, a aliviar o sofrimento humano. Esta era sua obra-prima, seu maior triunfo, um testamento de seus anos de pesquisa incansável. Ele ansiava por vê-la se tornar um farol de esperança, um salva-vidas, um testamento de sua dedicação à humanidade. Mas a realidade assustadora do mundo em que vivia, o mundo da ganância corporativa e das manobras políticas, lançava uma sombra escura sobre seus sonhos. Ele sabia que compartilhar sua descoberta não seria recebido de braços abertos, mas sim com uma enxurrada de contestações legais, campanhas de difamação e ameaças. Ele podia se ver se tornando um peão em um jogo jogado por forças poderosas, um fantoche cujas cordas eram puxadas por aqueles que viam sua cura como uma ameaça aos seus impérios. Ele pensou em procurar ajuda, procurar alguém fora dos limites do mundo científico. Talvez um jornalista, alguém com consciência que não tivesse medo de expor a verdade, alguém que pudesse ajudá-lo a navegar nessa paisagem traiçoeira. Ele pensou em contatar a estimada jornalista investigativa Emily Carter, conhecida por sua busca incansável pela verdade e sua exposição destemida da corrupção corporativa. Ela tinha a reputação de descobrir conspirações, de responsabilizar os poderosos e de lutar pelos oprimidos. Mas ela acreditaria nele. Ela estaria disposta a arriscar sua carreira, sua reputação, para expor um sistema que estava tão profundamente arraigado. Ele estava prestes a procurar Emily, seus dedos pairando sobre o teclado, seu coração batendo forte de antecipação e trepidação. Mas então, um pensamento atravessou sua turbulência. Sua família. Ele tinha uma esposa, Sarah, e 2 filhos pequenos, Emily e Michael. Ele poderia arriscar expô-los à ira daqueles que estava prestes a confrontar. Ele poderia colocar em risco a segurança deles, a felicidade deles, por causa de suas ambições científicas. A imagem dos rostos sorridentes de seus filhos, seus olhos inocentes refletindo o amor e a alegria que trouxeram para sua vida, passou diante dele. Ele viu sua esposa, Sarah, seu apoio e amor inabaláveis, a âncora que o manteve firme em meio às tempestades de sua pesquisa. Ele não conseguia suportar a ideia de machucá-los, de colocá-los em perigo.
Ele tinha que encontrar uma maneira de protegê-los da tempestade que estava se formando. Ele precisava de um plano, uma estratégia que lhe permitisse compartilhar sua descoberta sem expor sua família aos perigos que ele sabia que estavam à espreita nas sombras. Ele tinha que ser inteligente, ele tinha que ser astuto, ele tinha que ser engenhoso. Ele tinha que ser um guerreiro lutando por sua família, por suas crenças, por sua alma. O telefone tocou novamente. Desta vez, era a doutora Sarah Ashton, sua esposa, sua voz cheia de preocupação. Thomas, o que há de errado? Você tem estado tão distante, tão preocupado. O que está acontecendo? Ele respirou fundo, sabendo que não poderia mantê-la no escuro por mais tempo. Ele tinha que contar a ela, mesmo que isso significasse colocá-la na mira de um jogo perigoso. Sarah, preciso te contar uma coisa. Algo importante. No momento em que ele pronunciou essas palavras, um pavor frio se instalou nele, apertando seu coração como uma mão gelada. Ele percebeu que estava prestes a embarcar em um caminho do qual não haveria mais volta. Ele estava prestes a cruzar uma linha, a confrontar um sistema que ele sabia que era corrupto e implacável. Ele estava prestes a se tornar um revolucionário, um rebelde contra a ordem estabelecida, um espinho no lado dos poderosos. Thomas, o que é? A voz de Sarah estava cheia de urgência, um tremor de medo rastejando em seu tom normalmente calmo. Há algo errado com a pesquisa. Aconteceu alguma coisa no laboratório. Por favor, me diga. Ele hesitou. As palavras ficaram presas na garganta. Ele não queria sobrecarregá-la, enchê-la com os mesmos medos que o consumiam. Mas ele sabia que não poderia mais esconder esse segredo dela. Ela era sua parceira, sua confidente, sua rocha. Ele precisava da força dela, do apoio dela, do amor dela para navegar no caminho traiçoeiro à frente. Ele engoliu em seco, sua voz rouca. Sarah, eu descobri algo que pode mudar o mundo. Silêncio. Ele quase podia ouvir a respiração dela engatando, um lampejo de esperança misturado com apreensão em sua voz. O que é? Thomas. Ele respirou fundo novamente, reunindo coragem. Eu encontrei uma cura natural para a teria. Um momento de silêncio, então um suspiro, um grito abafado, seguido por uma onda de emoção que caiu sobre a linha telefônica. Ele podia ouvir as lágrimas em sua voz, a descrença, a alegria, o medo. Ela estava lutando para compreender a magnitude de sua descoberta, a gravidade da situação, as consequências potenciais. Thomas, você tem certeza? Ela perguntou, sua voz tremendo de excitação. Você tem certeza de que isso é uma cura? Você sabe quantas vidas isso pode salvar? Ele assentiu, embora ela não pudesse vê-lo. Tenho certeza, Sarah. É um milagre, mas há um problema. Que problema? Ela perguntou, sua voz cheia de preocupação. O que poderia estar errado em encontrar uma cura? Devemos contar ao mundo, compartilhar isso com todos, deixá-lo saber que há esperança. Ele fechou os olhos, o peso de sua decisão pressionando-o. Não é tão simples, Sarah. O mundo, as empresas farmacêuticas, eles não ficarão felizes. Eles construíram seus impérios nas costas do sofrimento, na necessidade desesperada por curas que nunca chegaram. Eles não vão me deixar compartilhar isso sem lutar. O que você quer dizer? Ela perguntou, sua voz tensa de medo. O que você está dizendo? Você tem medo deles? Não seja tolo, Thomas. Nós podemos lutar. Nós podemos expô-los. Nós podemos fazê-los compartilhar essa cura com o mundo. Eu sei. Ele suspirou, sua voz cansada. Eu sei que podemos lutar, mas também sei que há um preço a pagar. Eles têm muito poder, Sarah. Eles têm dinheiro. Eles têm influência. Eles têm conexões. Eles podem tornar nossas vidas muito difíceis.
Thomas, nós ficaremos bem, ela disse, tentando soar reconfortante. Nós temos um ao outro. Nós temos nossos filhos. Nós podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Ele sabia que ela estava tentando ser forte, ser corajosa, mas ele podia ouvir o tremor em sua voz, o medo espreitando sob a superfície. Ele queria dizer a ela que tudo ficaria bem, que ele a protegeria, que tudo ficaria bem. Mas ele não podia mentir para ela. Não mais. Ele disse: Sarah, eu preciso que você escute. Eu preciso que você entenda. Este é um jogo perigoso e eu preciso que você esteja pronta. Temos que ser inteligentes, temos que ter cuidado, temos que ser fortes. Temos que lutar pelo que é certo, pelo que é justo. E temos que fazer isso juntos. Silêncio. Ele quase conseguia sentir as emoções de Sarah crepitando pela linha telefônica, uma mistura de medo e determinação, amor e ansiedade. Ele sabia que ela estava assustada, mas também sabia que ela ficaria ao lado dele, que ela lutaria com ele, que ela seria sua rocha, sua âncora, sua força. Ele respirou fundo, sabendo que a verdadeira batalha tinha apenas começado. O silêncio que se seguiu às palavras de Thomas foi ensurdecedor. A linha telefônica estalava com uma estática que refletia a turbulência em seus corações. O silêncio de Sarah era uma prova do choque que a havia tomado, a percepção das implicações monumentais da descoberta de Thomas e do caminho traiçoeiro que eles estavam prestes a trilhar. O que devemos fazer? Sarah finalmente perguntou, sua voz frágil, suas palavras mal um sussurro. Eu não sei, Sarah, Thomas admitiu, sua voz pesada com o peso de sua decisão. Mas eu sei que não podemos simplesmente sentar aqui e deixar essa cura desaparecer. É um milagre, Sarah, um milagre que pode salvar inúmeras vidas. Temos que compartilhá-lo com o mundo. Temos que lutar por ele. E se eles nos machucarem? Sarah perguntou, sua voz tremendo. E se eles vierem atrás dos nossos filhos? E se eles fizerem das nossas vidas um inferno? Thomas sabia que os medos dela eram justificados. Ele tinha visto em primeira mão a crueldade da indústria farmacêutica, até onde eles iriam para proteger seus lucros, para silenciar a dissidência. Ele tinha testemunhado o desaparecimento de colegas, o silenciamento de pesquisadores, a supressão de descobertas inovadoras que ameaçavam seu império. Ele fechou os olhos com força, tentando encontrar forças para enfrentar a tempestade que estava se formando. Sarah, ele disse, sua voz se firmando ligeiramente. Temos que ser corajosos. Temos que ser fortes. Temos que lutar pelo que é certo, pelo que é justo. Temos que lutar pelo futuro, por nossos filhos, pelas inúmeras vidas que dependem dessa cura. Não podemos deixá-los vencer. Não podemos deixá-los nos silenciar. Mas como? Ela perguntou, sua voz cheia de desespero. Como lutamos contra eles? Como nos protegemos? Como protegemos nossos filhos? Thomas sabia que não podia lhe dar respostas fáceis. Não havia garantias, nem refúgios seguros, nem soluções fáceis. Esta era uma batalha de Davi e Golias. E ele sabia que eles eram os Davi, enfrentando um Golias com um exército de advogados, lobistas e magnatas da mídia à disposição. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio pairar no ar, permitindo que Sarah absorvesse a gravidade da situação deles. Então, ele disse, temos que ser inteligentes, Sarah. Temos que ser astutos. Temos que estar um passo à frente deles. Temos que criar um plano, uma estratégia que nos proteja, que nos permita compartilhar essa cura com o mundo sem colocar em risco nossa segurança. Mas como? Sarah perguntou novamente, sua voz afiada pela ansiedade. Como fazemos isso? Somos apenas duas pessoas contra uma indústria poderosa. Temos que encontrar aliados, Sarah, respondeu Thomas. Pessoas que acreditam no que estamos fazendo, pessoas que estão dispostas a nos apoiar.
Precisamos de jornalistas, precisamos de advogados, precisamos de médicos, precisamos de pessoas que entendam a importância dessa cura e o perigo que ela representa para a indústria farmacêutica. Mas como os encontramos? Como confiamos neles? Sarah perguntou, sua voz cheia de dúvida. Thomas suspirou, percebendo a tarefa assustadora que tinha pela frente. Ele sabia que encontrar aliados não seria fácil, que a confiança seria difícil de ganhar, que encontrar pessoas com coragem para enfrentar uma indústria poderosa seria um desafio monumental. Ele sabia do risco, do perigo, do potencial de traição. Começamos com Emily Carter, ele disse, sua voz endurecendo com determinação. Ela é uma jornalista com consciência, alguém que luta pela verdade. Ela é nossa melhor chance de expor a corrupção e silenciar aqueles que querem suprimir essa cura. Ela vai entender. Ela vai nos ajudar. Emily Carter, Sarah repetiu, um lampejo de esperança em sua voz. Mas e se ela não acreditar em nós? E se ela tiver medo de arriscar sua carreira? Temos que dar a ela evidência. Sarah, Thomas respondeu, sua voz ficando mais forte. Temos que mostrar a ela a prova. Temos que fazê-la ver a verdade. Temos que fazê-la entender a magnitude dessa descoberta, o potencial que ela tem de mudar o mundo, o perigo que ela representa para aqueles que querem mantê-la enterrada. Que evidências temos? Sarah perguntou, sua voz tingida de dúvida. Não podemos simplesmente entrar em seu escritório e dizer que temos uma cura para a teria. Ela vai pensar que somos loucos. Eu sei, Thomas concordou, mas não podemos esperar que eles venham atrás de nós. Temos que ser proativos. Temos que assumir o controle. Temos que expô-los antes que eles nos exponham. Ele fez uma pausa, sua mente acelerada, tentando formular um plano. Ele sabia que o tempo era essencial. Ele tinha que agir rápido, ficar à frente do jogo, proteger sua família e sua descoberta das forças que queriam silenciá-lo. Aqui está o que faremos, ele disse, sua voz cheia de determinação. Enviaremos um pacote para Emily Carter, um pacote que conterá as evidências de que ela precisa, a prova de nossa descoberta, a prova de sua corrupção. Garantiremos que ela o receba anonimamente, para que eles não possam rastrear até nós. Garantiremos que ela entenda o perigo em que está, a importância do que estamos fazendo. Wise, se ela não entender? Sarah perguntou, sua voz cheia de preocupação. E se ela tiver medo de publicar a história? Então encontraremos outra jornalista, Sarah, disse Thomas, sua voz firme. Continuaremos procurando até encontrarmos alguém que acredite no que estamos fazendo, alguém que esteja disposto a ficar conosco, alguém que esteja disposto a lutar pela verdade. Esta cura é importante demais para deixá-la desaparecer. Temos que lutar por ela, Sarah. Temos que lutar pelo nosso futuro, por nossos filhos, pelo mundo. Tudo bem, Sarah disse, sua voz tremendo, mas sua determinação evidente. Estou com você. Faremos isso juntos. Nós lutaremos contra eles. A decisão de contatar Emily Carter foi um salto de fé, uma aposta feita com a esperança de encontrar um aliado na escuridão. A ideia de enviar um pacote contendo sua descoberta para uma estranha, uma jornalista que eles conheciam apenas por seu perfil público, era repleta de riscos. Eles estavam essencialmente confiando a uma completa estranha suas vidas, seu futuro, com o potencial de mudar o mundo. Mas eles tinham que arriscar. Eles passaram os próximos dias trabalhando em um frenesi de atividade, um turbilhão de pesquisa, planejamento e preparação. Thomas documentou meticulosamente suas descobertas, criando um relatório detalhado que seria a base para seu caso. Ele sabia que tinha que ser minucioso, fornecer evidências irrefutáveis de sua descoberta, do potencial de sua cura e dos perigos representados por aqueles que queriam suprimi-la. Sarah, enquanto isso, mergulhou no mundo da espionagem corporativa,
pesquisando as conexões entre as gigantes farmacêuticas e sua influência em agências governamentais, veículos de mídia e instituições de pesquisa. Ela passou anos como advogada, mas sua experiência era principalmente em litígios civis, não no mundo obscuro da corrupção corporativa. No entanto, movida pelo amor feroz de uma mãe e um forte senso de justiça, ela mergulhou no lado obscuro da indústria com uma determinação que surpreendeu até ela. Ela passou horas examinando documentos, rastreando o fluxo de dinheiro, descobrindo a rede de conexões que ligava essas entidades poderosas. Ela desenterrou histórias de esforços de lobby, de contribuições de campanha, de acordos secretos, de silenciamento de críticos e de manipulação da opinião pública. Ela ficou chocada com a escala da corrupção, o flagrante desrespeito pela vida humana na busca do lucro. Ela percebeu a extensão do desafio que estavam enfrentando, o poder do inimigo que enfrentavam. Eles trabalhavam até tarde da noite, suas mentes aceleradas, seus corpos exaustos, abastecidos por café e um senso compartilhado de propósito. Eles sabiam que estavam jogando um jogo perigoso, que estavam pisando em terreno proibido. Mas eles estavam determinados a lutar pelo que era certo, pelo que era justo, pelas vidas que dependiam dessa cura. Eles planejaram meticulosamente cada detalhe do pacote que enviariam para Emily Carter. Eles escolheram uma caixa sem identificação, para evitar qualquer conexão com suas identidades. Eles colocaram o relatório da pesquisa dentro, junto com uma série de fotografias e documentos que documentavam a corrupção dentro da indústria farmacêutica. Eles deixaram um bilhete endereçado a Emily, um apelo para que ela entendesse a gravidade da situação deles, a importância da descoberta e o perigo em que estavam. Eles elaboraram cuidadosamente uma mensagem que ressoaria com sua integridade jornalística, seu comprometimento com a verdade e sua coragem de expor os poderosos. Eles enviaram o pacote de uma caixa de correio do outro lado da cidade, um local público que sabiam que não estaria conectado à sua casa ou local de trabalho. Eles observaram o carteiro pegar o pacote, sentindo uma mistura de alívio e pavor. Eles sabiam que tinham feito tudo o que podiam, mas também sabiam que os próximos dias seriam cruciais. Eles tiveram que esperar para ver se Emily receberia o pacote, se ela acreditaria na história deles, se ela estaria disposta a lutar por eles. Os dias que se seguiram foram cheios de uma ansiedade corrosiva, um medo constante de que estivessem sendo observados, de que cada movimento deles estivesse sendo rastreado. Eles não conseguiam se livrar da sensação de que estavam sendo caçados, de que suas vidas estavam por um fio. Eles viviam em um estado de alerta constante, suas mentes correndo com cenários do que poderia acontecer, o que fariam se seu plano fosse descoberto. Eles seguiam suas vidas diárias como se nada estivesse fora do comum, mas por dentro estavam consumidos por uma sensação de pressentimento, um medo de que o inevitável estivesse se aproximando, que a tempestade estivesse prestes a desabar. Eles tentaram se distrair, encontrar momentos de normalidade, apreciar os prazeres simples da vida, mas o peso de seu segredo, a ameaça que pairava sobre eles, lançou uma sombra escura sobre sua existência. O telefone tocou. O som estridente perfurou o silêncio de sua casa, enviando uma descarga de adrenalina por seus corpos. Eles congelaram, seus corações batendo forte, suas mãos tremendo. Ambos se entreolharam, seus olhos cheios de uma mistura de medo e antecipação. Eles sabiam que poderia ser ela. Poderiam ser eles. Thomas pegou o telefone, sua voz trêmula. Alô? Uma voz de mulher, calma e serena, atendeu. Dr. Ashton, aqui é Emily Carter. Recebi seu pacote. Thomas e Sarah trocaram o olhar, seus corações batendo forte no peito. Era isso, o momento que eles estavam esperando. O momento que suas vidas mudariam para sempre. O momento em que a luta pela cura, pelo futuro, pelo mundo, começaria. Emily, Thomas disse, sua voz calma, was firme.
Precisamos da sua ajuda. Precisamos que você veja isso pelo que é. Precisamos que você exponha a verdade. A voz de Emily, embora calma, carregava um toque de cautela. Dr. Ashton, não tenho certeza se entendi. Esta informação é explosiva e preciso ter certeza de sua autenticidade antes de poder publicar qualquer coisa. Nós entendemos, Thomas disse, sua voz inabalável, mas não temos tempo a perder. Eles virão atrás de nós por esta cura. Eles nos silenciarão. Eles enterrarão esta pesquisa. Eles continuarão a lucrar com o sofrimento de inúmeras pessoas. Precisamos que você seja nossa voz, nosso escudo, para expor sua corrupção. Não sou ingênua, doutora Ashton, respondeu Emily. Sei que a indústria farmacêutica é poderosa. Vi em primeira mão até onde eles vão para proteger seus interesses. Mas preciso de evidências concretas, provas inegáveis, antes de arriscar minha carreira, minha reputação, minha segurança. Nós lhe fornecemos as evidências, disse Thomas, com a voz firme. A pesquisa, os documentos, as fotografias. Nós lhe mostramos a verdade. Nós lhe mostramos suas mentiras. Nós lhe mostramos sua corrupção. Agora depende de você, Emily. Depende de você decidir se vai lutar pela verdade, pela justiça, pelas vidas de inúmeras pessoas. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então, a voz de Emily, embora ainda cautelosa, carregava uma nota de determinação. Vou investigar isso, doutora Ashton, mas você deve entender, não há garantias. Este é um jogo perigoso e as apostas são altas. Mas farei o que puder. Farei o que é certo. Thomas e Sarah trocaram um olhar, um lampejo de esperança cintilando em seus olhos. Eles sabiam que não podiam se dar ao luxo de ter esperanças. Eles sabiam que tinham arriscado, que estavam enfrentando uma batalha difícil, que as probabilidades estavam contra eles. Mas eles também sabiam que tinham feito tudo o que podiam, que tinham confiado seu destino a um estranho que tinha o poder de mudar suas vidas, de mudar o mundo. O telefonema com Emily Carter foi um ponto de virada, um momento crucial na luta de Thomas e Sarah pela cura. Marcou o início de uma jornada perigosa, uma corrida contra o tempo, uma batalha contra forças poderosas que ameaçavam esmagá-los. Os próximos dias foram um borrão de atividade, um turbilhão de planejamento frenético e manobras cautelosas. Eles viviam em um estado de alerta elevado, seus sentidos à flor da pele, cada movimento sobrecarregado pelo medo de serem descobertos. Eles estavam brincando de gato e rato e sabiam que cada passo errado poderia ser o último. Eles sabiam que os gigantes farmacêuticos os estariam observando, que eles estariam investigando cada movimento, cada contato, cada transação. Eles tinham que ser cuidadosos, tinham que ser astutos, tinham que estar um passo à frente do jogo. Eles decidiram manter sua rotina, indo trabalhar como de costume, fingindo estar alheios à tempestade que estava se formando ao redor deles. Eles sabiam que o menor indício de suspeita, o menor sinal de seu envolvimento, poderia desencadear uma reação devastadora. Eles tinham que ser cuidadosos, tinham que ser discretos, tinham que se misturar. Seus dias eram preenchidos com uma sensação sufocante de pavor, um medo constante de que o martelo estivesse prestes a cair, que as paredes estivessem se fechando. Eles estavam vivendo com o tempo emprestado, suas vidas penduradas por um fio. Eles estavam constantemente olhando por cima dos ombros, suas mentes aceleradas, seus corações batendo forte. Eles passavam as noites criando estratégias, planejando seus próximos movimentos, antecipando cada movimento de seus oponentes. Eles sabiam que precisavam de mais aliados, mais pessoas que lutassem por sua causa, mais vozes para amplificar sua mensagem. Eles precisavam encontrar outros que tinham sido prejudicados pelos gigantes farmacêuticos, que tinham experimentado em primeira mão sua corrupção, sua ganância,
seu desrespeito pela vida humana. Eles começaram com uma lista de nomes, pesquisadores e médicos que tinham sido silenciados, que tinham sido colocados na lista negra, que tinham sido ameaçados. Eles os contataram cautelosamente, anonimamente, usando aplicativos de mensagens criptografadas e telefones descartáveis. Eles compartilharam sua história, sua descoberta, seu medo e sua esperança. Eles apelaram ao seu senso de justiça, à sua consciência, à sua crença na humanidade. Eles foram recebidos com uma mistura de descrença, ceticismo e medo. Alguns deles estavam relutantes em se envolver, temendo as consequências de falar, temendo a ira dos gigantes farmacêuticos. Eles tinham visto o que aconteceu com aqueles que ousaram desafiar o sistema, as campanhas de difamação, as batalhas legais, as ameaças, os desaparecimentos. Eles estavam com medo de perder tudo: suas carreiras, suas famílias, suas vidas. Outros, no entanto, foram encorajados pela coragem de Thomas e Sarah, por seu comprometimento com sua causa. Eles sentiram uma sensação de vingança, uma chance de lutar contra um sistema que os havia injustiçado, uma chance de defender o que era certo. Eles foram silenciados, condenados ao ostracismo, marginalizados, mas nunca perderam a esperança. Eles nunca desistiram de seus sonhos, de seu desejo de fazer a diferença, de contribuir para um mundo melhor. Um dos que entraram em contato foi o Dr. Alex Ramírez, um pesquisador brilhante que foi silenciado após descobrir evidências de ensaios clínicos fraudulentos conduzidos por uma grande empresa farmacêutica. Ele foi colocado na lista negra, sua carreira arruinada, sua vida despedaçada. Ele estava vivendo nas sombras, temendo por sua segurança, sentindo-se impotente contra as forças que o destruíram. Quando Thomas e Sarah o contataram, ele estava hesitante, cético. Ele já havia sido queimado antes, não queria ser usado, não queria ser traído novamente. Ele tinha visto a escuridão, a crueldade, a corrupção que permeava a indústria farmacêutica. Ele tinha perdido a fé no sistema, nas pessoas, em si mesmo. Mas enquanto ouvia a história deles, enquanto ouvia sua paixão, sua determinação, seu medo, uma centelha de esperança acendeu dentro dele. Ele percebeu que não estava sozinho, que outros tinham sofrido nas mãos dos gigantes farmacêuticos, que havia uma chance de lutar, de expor a verdade, de fazer a diferença. Ele concordou em se encontrar com Thomas e Sarah para se juntar à luta deles. Alex era um recurso valioso. Ele tinha conhecimento interno da indústria farmacêutica, conhecia seu funcionamento interno, seus segredos, suas vulnerabilidades. Ele também tinha uma rede de contatos, pesquisadores e médicos que tinham sido injustiçados pela indústria. Ele poderia ajudá-los a alcançar outros, construir sua rede de aliados e amplificar sua mensagem. Eles concordaram em se encontrar em uma cafeteria isolada, um terreno neutro longe dos olhares curiosos dos gigantes farmacêuticos. Eles chegaram separadamente, com os nervos tensos, os olhos examinando os arredores, as mentes aceleradas. Eles sentiram uma sensação de camaradagem, um senso compartilhado de propósito, um vínculo forjado no cadinho de sua luta comum. Alex era um homem alto e magro com um intelecto aguçado e um olhar penetrante. Ele havia perdido peso desde sua aprovação. Seus olhos tinham um olhar assombrado, mas seu espírito permanecia inquebrável. Ele ouviu atentamente enquanto Thomas e Sarah compartilhavam sua história, sua descoberta, suas esperanças e seus medos. Ele ficou impressionado com a coragem, a determinação e a crença inabalável deles no poder de sua cura para mudar o mundo. Ele concordou em ajudá-los, em se juntar à luta deles, em usar seu conhecimento e contatos para expor a corrupção e lutar pela verdade. Sua rede de aliados estava se expandindo, sua mensagem estava se espalhando, suas vozes estavam ganhando força. Eles sabiam que a estrada à frente seria repleta de perigos, mas estavam determinados a seguir em frente.
Eles estavam lutando por algo maior do que eles mesmos, por um mundo onde a ciência servisse à humanidade, não à ganância. Eles estavam lutando por um mundo onde a esperança pudesse florescer diante do desespero, onde a vida pudesse triunfar sobre a morte. O mundo assistiu em silêncio atordoado enquanto a exposição de Emily Carter rasgava o véu de segredo que envolvia a indústria farmacêutica por décadas. Seu artigo, intitulado A Cura que Tentaram Enterrar, foi uma bomba, uma exposição meticulosamente pesquisada e cuidadosamente documentada que expôs a ganância da indústria, sua corrupção, seu desrespeito pela vida humana. Foi publicado na primeira página do New York Times, uma declaração ousada que enviou ondas de choque pelo mundo. O artigo detalhou a descoberta inovadora de Thomas, a cura natural para a ateria e as tentativas desesperadas dos gigantes farmacêuticos de suprimi-la. Revelou sua rede de influência, sua manipulação de agências governamentais, seu silenciamento de críticos e sua busca incansável por lucro às custas de vidas humanas. Emily havia pesquisado meticulosamente cada alegação, apoiando-as com evidências irrefutáveis, expondo o lado obscuro da indústria, revelando os segredos que eles mantiveram escondidos por tanto tempo. Ela expôs os esforços de lobby corporativo, as contribuições de campanha, os acordos de bastidores, as campanhas de difamação e as táticas de intimidação usadas para silenciar a dissidência. Ela destacou os casos de pesquisadores que foram silenciados, colocados na lista negra e até mesmo desaparecidos por ousarem desafiar o status quo. Ela revelou os ensaios clínicos fraudulentos, os dados manipulados, as alegações exageradas e os efeitos colaterais perigosos de muitos dos medicamentos da indústria. O artigo foi uma acusação contundente à indústria farmacêutica, um chamado à ação para que o mundo acordasse para a verdade, exigisse responsabilidade, lutasse por um futuro melhor. Foi uma poderosa peça de jornalismo investigativo, um testamento à coragem de Emily Carter, sua tenacidade e seu comprometimento com a verdade. O mundo ficou chocado, indignado e horrorizado. O clamor público foi ensurdecedor. A pressão sobre os gigantes farmacêuticos foi imensa. Os meios de comunicação ao redor do mundo pegaram a história, amplificando seu alcance, alimentando a indignação pública. As mídias sociais explodiram com raiva e demandas por justiça. Protestos irromperam nas principais cidades, exigindo o fim da ganância corporativa e da corrupção que atormentava a indústria por décadas. Governos ao redor do mundo iniciaram investigações, exigindo respostas, exigindo responsabilização. O Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado dos Estados Unidos realizou audiências, interrogando executivos das gigantes farmacêuticas, exigindo respostas sobre seu papel na supressão da cura de Thomas. A União Europeia iniciou uma investigação semelhante, com a Comissão Europeia exigindo acesso a documentos internos, registros financeiros e comunicações. As gigantes farmacêuticas, com sua fachada cuidadosamente construída de benevolência desmoronando, lutaram para se defender, conter os danos, proteger seus impérios. Eles lançaram uma contraofensiva, uma enxurrada de contestações legais, campanhas de difamação e ameaças. Eles tentaram desacreditar Emily Carter, minar sua credibilidade, silenciar sua voz. Eles contrataram equipes de advogados para contestar suas alegações, desacreditar suas fontes, abrir processos contra ela e seus editores. Eles contrataram empresas de relações públicas para distorcer a narrativa, para se pintarem como vítimas de uma conspiração, para desviar a atenção de seus próprios erros. Eles até recorreram a táticas de intimidação, ameaçando aqueles que ousaram falar contra eles. Eles tentaram pintar Thomas e Sarah como sonhadores imprudentes, idealistas equivocados, radicais perigosos. Eles espalharam rumores sobre seus motivos, seu passado, sua credibilidade. Eles os acusaram de exagerar suas alegações, de serem movidos por ganho pessoal, de fazer parte de uma conspiração para minar a indústria.
Mas a maré havia virado. O público não estava mais disposto a ser enganado. Eles tinham visto a verdade, tinham ouvido os gritos das vítimas, tinham sentido a raiva e o desespero. Eles exigiam justiça, exigiam mudança, exigiam responsabilização. Eles entendiam que os gigantes farmacêuticos não eram benfeitores benevolentes, mas sim aproveitadores implacáveis que construíram seus impérios nas costas dos doentes e sofredores. Thomas e Sarah, seu medo e trepidação iniciais substituídos por um crescente senso de determinação, tornaram-se símbolos de esperança, de coragem, de resiliência. Eles permaneceram firmes, suas vozes inabaláveis, seu comprometimento com sua causa inabalável. Eles viajaram pelo mundo, compartilhando suas histórias, pedindo que outros os apoiassem, lutassem por um futuro melhor, por um mundo onde a ciência servisse à humanidade, não à ganância. Eles falaram em comícios, se encontraram com políticos, testemunharam em comitês e compartilharam sua mensagem de esperança e desafio com qualquer um que quisesse ouvir. Eles se tornaram um farol de esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo, um símbolo da possibilidade de mudança, do poder do espírito humano para superar a adversidade. Eles foram acompanhados por um coro crescente de vozes, pesquisadores, médicos, pacientes e ativistas que foram injustiçados pela indústria farmacêutica, que viram em primeira mão sua corrupção, sua ganância e seu desrespeito pela vida humana. Eles compartilharam suas histórias, suas experiências, sua raiva e sua esperança. Eles formaram uma frente unida, exigindo justiça, exigindo mudança, exigindo um futuro melhor. A luta estava longe de terminar. Os gigantes farmacêuticos, com seus impérios ameaçados, estavam determinados a revidar. Eles tinham imenso poder, vastos recursos e um desrespeito implacável por qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Eles usariam todas as armas em seu arsenal para proteger seus lucros, silenciar seus críticos e manter seu domínio. Mas Thomas e Sarah, seus corações fortalecidos pelo apoio do mundo, estavam prontos para a luta. Eles tinham a verdade do seu lado, tinham a coragem de falar, tinham a paixão de mudar o mundo. Eles tinham uma cura que poderia salvar inúmeras vidas, uma cura que poderia mudar a face da medicina, uma cura que poderia inaugurar uma nova era de esperança e cura. Enquanto o mundo assistia com a respiração suspensa, a batalha pelo futuro da assistência médica continuava. Uma batalha que decidiria não apenas o destino de Thomas e Sarah, mas o destino da própria humanidade. A cena final da narrativa mostra Thomas diante de uma multidão enorme, seu rosto iluminado pelas luzes do palco. Ele levanta as mãos, sua voz ecoando pelo estádio, carregando a esperança e a promessa de um novo amanhecer. Ele olha para os rostos das pessoas, um mar de rostos refletindo sua dor compartilhada, sua esperança compartilhada, sua crença compartilhada no poder da verdade e na força da humanidade. Ele sabe que a batalha está longe de terminar, que a luta por um mundo melhor continuará. Mas ele também sabe que eles não estão sozinhos, que o mundo agora está com eles.